Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez juntos aqui no Consultório de Família. Começo de semana, feliz da vida de você estar aqui com a gente, acompanhando. E eu fico muito feliz por cada oportunidade que Deus nos dá de dizermos palavras que abençoem, de dizermos e ouvirmos também palavras que nos edificam. Talvez alguém tenha dito para você alguma coisa hoje que não edificou, que te deixou triste, que te magoou. Talvez você esteja sofrendo por ter ouvido palavras que te deixaram rente ao chão, ou te lançaram a mais profunda agonia por ter ouvido alguma coisa que feriu profundamente o seu coração. Mas eu quero dizer para você, eu quero lembrar a você que Deus tem palavras de vida para te erguer, para te fazer grande, para te fazer feliz. Porque se neste universo alguém desacredita de você, há alguém acima de todos, um Deus único e verdadeiro, que acredita tanto em nós, que nos deu Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não importa o que te disseram, não importa o que fizeram com você, não importa que dor você carrega, eu creio em Deus. A palavra de Deus fala de um Deus sobre todas as coisas presente para curar as nossas feridas. Que Deus te abençoe, que Deus te visite, que o Espírito Santo, os anjos, a graça do Senhor nos cerquem, te cerquem e te façam ver que além de tudo há um Deus que te ama. E Ele diz palavras de vida ao seu coração. E a principal palavra que Ele nos deixou é: eis que eu te dou vida, e vida em abundância, vida sobrando, vida em abundância para te fazer crer que há um novo lugar onde Ele quer te colocar, acima, em busca da excelência. Creia em Jesus. Vamos fazer mais um programa juntos aqui. Hoje a presença de mais dois amigos que sempre colaboram com os nossos programas. Pastor Marcelo Carvalho, bem-vindo. Já estava com saudade, mas obrigado, como sou eu que faço a agenda, então não tem do que reclamar, né? Ok. É sempre um prazer estar aqui contigo e com os amigos da Novo Tempo. Muito bom. Pastor Márcola Marques, também bem-vindo. Tudo bem, Darlete? Ótimo. Com bastante saudade dessa família querida, desse espaço aqui tão gostoso. Que bom. A gente se encontrar, viu? Muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje o nosso programa, vamos falar sobre relacionamentos difíceis. E o que eu fiz? Eu coletei alguns casos que foram enviados para nós durante a semana ou que foram deixados no nosso blog. Você pode escrever para a gente, você pode visitar o nosso blog, assistir os programas. É bem interessante, ou bem melhor quando você conta a sua história direto pelo e-mail, porque a gente já responde para você. Quando você deixa a sua história no blog, a nossa tendência é responder a você ali no blog, mas a resposta fica visível para todas as pessoas que visitam e a nossa tendência é sempre preservar você e a sua identidade. Entre em contato com a gente. Temos aqui então algumas histórias de pessoas sofridas que estão nos pedindo ajuda. A primeira dela fala de uma moça que já está casada, casou, melhor dizendo, 4 vezes. Somente o terceiro casamento ela considera de fato um casamento. Porém, ela ficou viúva há quase 3 anos e se envolveu no 4º relacionamento, com quem ela está agora, com esse rapaz, há 1 ano e 10 meses. No entanto, de um tempo para cá, ele tem se envolvido com drogas, com bebidas, e ela está numa angústia tremenda. Ela pergunta: devo separar-me, pois não tenho nenhum laço matrimonial, nem filhos que me prendam a ele, estou sofrendo muito. Se vocês me falarem em perdoá-lo, eu já perdoei mais de 100 vezes. A minha formação me deixa muito em dúvida, pois tenho que ser virtuosa a partir do 5º, do 6º, do 7º casamento. Ou seja, o que eu faço? O que vocês me dizem a respeito desse Eu percebo caso? assim, Darlete, que ela tem enfrentado um desafio em se estruturar em relacionamentos, porque ela está já no 4º relacionamento, né? Uhum. E me parece que ela de alguma maneira se aproxima de pessoas com algumas dificuldades. E agora ela está enfrentando o problema do cônjuge dela, do companheiro dela com alcoolismo. Ela precisa trabalhar essa questão e realmente ela precisa tomar uma decisão, mas tem que começar por ela essa decisão. No momento ela tem que avaliar se ela não está correndo risco com a própria vida dela, se ela não está se expondo a uma situação mais perigosa, preservar a vida dela e preservar a vida, a saúde, a integridade emocional dela, a saúde física dela. Ela tem que olhar para essas coisas. Mas eu acho que ela precisaria trabalhar para descobrir de que maneira ela tem administrado a questão emocional dela. Por que ela está já no 4º relacionamento? Não é que ela seja o problema,
Mas o que faz ela oscilar tanto por relacionamentos? Falta algum ajuste para ela? Porque pessoa perfeita você nunca vai encontrar. E dizer que a gente vai procurar alguém que nos entenda 100% também não vai conseguir encontrar. A gente tem que preservar no relacionamento, na ideia de que a gente cresce junto com a pessoa, a gente amadurece, a pessoa amadurece, enfim. Mas para chegar num quarto relacionamento e agora novamente enfrentando essa dificuldade, precisaria descobrir, fazer uma avaliação do que ela tem, talvez alguma expectativa que ela tenha arrastado para esses relacionamentos e ela não tem conseguido encontrar. E dentro disso ela tenta nas pessoas completar essa expectativa e às vezes até ultrapassa alguns limites que ela deveria de olhar quando vai escolher se relacionar com uma pessoa também. Começa o relacionamento, mas não vê as coisas que estão às vezes na frente dela. Não, isso quando a gente tiver casado, a gente tiver com uma coisa definida, isso some. Às vezes até um vício, né? Porque a pessoa não se torna alcoólatra do dia para a noite. Isso aí não é que ela casou com uma pessoa hoje e amanhã já é alcoólatra. Ele já tinha uma tendência a esse tipo de situação. Mas assim, sendo agora no ponto, a integridade física e emocional dela, ela precisa, a dignidade dela, ela precisa, parece que já perdoou, enfim. A alcoólatra é uma pessoa doente, ele precisa de tratamento, tem que ver se ele vai aceitar esse tratamento, mas ele precisaria recorrer ao tratamento, junto com a dependência química, que também, sem dúvida, né, pastor, precisa de um tratamento urgente. Agora, se a pessoa busca isso aí, se ela procura, é uma coisa. Segunda coisa, ela precisa trabalhar com ela para ver o que tem feito ela buscar esse tipo de situação e tem se exposto a esse tipo de situação, né? E ela justamente citou no texto que, assim, será que vou precisar entrar no quinto, no sexto relacionamento? Quer dizer, ela já está, talvez, colocando uma possibilidade real. Se esse não dá certo, eu vou entrar no quinto relacionamento, no sexto relacionamento. Parece uma busca infindável pela felicidade no outro. Sim. É interessante, Darleide, que a gente se casa muito, ou a gente procura na pessoa aquilo que a gente gosta. Né? Então, todos nós temos um perfil de pessoa a quem nós vamos amar. Isso explica por que a gente gosta de uns e não vai gostar de outros. Porque a gente busca aquele ideal que está em nós, dentro da nossa cabeça. Agora, é interessante que tem algumas mulheres que elas têm, assim, o desejo de salvar a humanidade. Então, o indivíduo tem uma dificuldade na vida e ela fala, não, se eu me casar com ele, aquela onipotência é feminina. Eu vou mudar a vida dele. Só que ninguém muda os outros, né? A pessoa se muda por si mesma. Então, às vezes, acontece isso. Pelo que eu entendi, você falar de alguém que você não está convivendo, fica meio complicado. Mas pelo que eu entendi, ela casou-se a primeira vez, não deu certo. Casou-se a segunda, não deu certo. A terceira, não é que não deu certo. O marido, infelizmente, faleceu. Aí está no quarto relacionamento e não deu certo. Então, como disse aqui o pastor colega Lamarques, seria muito bom que a análise não fosse nem do outro, fosse dela mesma. Poxa, no que eu estou me apegando para eu ir em busca dessas relações? Porque se ela sempre busca alguém para salvar, poxa, tem que mudar o perfil. Porque você não vai fazer isso por ninguém, isso é uma imaturidade, muitas vezes da nossa parte, achar que nós vamos salvar a vida do outro, né? E buscar um relacionamento assim mais maduro, né? Um relacionamento em que você tenha trocas e não só vai e nunca vem. Né? Eu tenho que viver com alguém para eu me construir também e ajudar a pessoa a se construir. E às vezes, Darleide, no inconsciente, pastor, no inconsciente dela, pode existir duas coisas. Primeiro, é um erro ou alguma coisa que ela fez que ela não se perdoou, ou até recebeu perdão, mas não se sente perdoada, é uma coisa. Outra coisa, ela pode tentar buscar na outra pessoa uma complementação daquilo que ela não encontra nela. É uma realização, uma satisfação que ela não encontra. Tem um pensamento aqui do Dr. Richard Carson, que é um psicólogo e escritor. Ele fala o seguinte: a informação que não condiz com nossas crenças já existentes é filtrada através de nosso sistema de crenças e julgada como inconsciente com a verdade. Um jeito estranho de fazer as coisas, esquisita, incomum, diferente e com muita frequência errada. Quer dizer, aquilo que você traz do teu inconsciente, você leva para o relacionamento e você nunca consegue encontrar uma pessoa que bata, que dê certinho, que encaixe certinho com aquilo que você traz, aquilo que você aprendeu, aquilo
que te criaram dentro da tua casa, no bairro onde você cresceu, na tua cultura, nos teus princípios religiosos. Não princípios, vamos deixar a questão de princípio de fora. No teu conceito de filosofia, de princípio de vida. Aí você vai para um relacionamento, você quer que as pessoas se encaixem naquilo tudo, sejam aquilo tudo, façam aquilo tudo. E a gente tem duas reações nessas horas. Ou a gente rebate e maltrata e expulsa a pessoa, ou a gente tenta compensar, agradar a pessoa para que a pessoa faça aquilo que a gente quer, ou seja como a gente quer. Eu vejo que ela está tentando encontrar alguém perfeito, um relacionamento perfeito. Ela não vai encontrar esse relacionamento perfeito. E hoje ela está tendo prova disso, que ela está num relacionamento muito perigoso, muito difícil. Imperfeito, né? Imperfeito e extremamente agressivo emocionalmente para ela como pessoa, vão ficar sequelas disso e também pode gerar outras situações muito complicadas, né? Como o pastor Marcelo bem disse também, e eu sempre costumo lembrar para você aí de casa, um caso desse chega para a gente, nós vamos lançar aqui, nós vamos discutir sobre ele, mas obviamente ficarão de fora muitas nuances que não poderão ser analisadas, porque não conhecemos, nós não estamos com você aqui para trocarmos conhecimento, te fazer perguntas, você nos responder, mas é toda uma situação que precisa realmente ser avaliada. Ela apresenta uma possibilidade de estar repetindo um padrão equivocado nos relacionamentos. Então, acho que quando vocês levantam a questão da necessidade de ela se olhar, de se ela se encontrar, é absolutamente necessário, fundamental para que você tenha consciência do porquê você entrou nesse relacionamento. Esse rapaz provavelmente não começou a beber e usar drogas agora, após ter se envolvido com você. Talvez você não tenha dado tempo para perceber quem era este homem com quem você estava se envolvendo novamente. Eu te faria uma pergunta. Você está casada legalmente com ele? Parece que não. Ela diz que não tem filhos, que não tem algum vínculo que aprenda a ele. E que ela está livre para terminar e, quem sabe, se envolver. É um outro erro. Por que não está casada legalmente com esse homem? E você já está predisposta a deixá-lo e partir para um outro compromisso? Então, até isso também precisa ser visto, revisto por você. Cuide-se. Repetindo a palavra bendita do pastor Lamarques também. Não estamos dizendo que o erro é você, mas a possibilidade de acerto está na sua mão. Não ponha a sua felicidade na mão de outro. Não diga ao outro ou não espere do outro a responsabilidade de te fazer feliz. Está com você. Não estamos dizendo que o erro está, mas temos certeza que o acerto está na tua mão para que você valorize a tua vida, a tua situação e possa acertar da próxima vez. Busque a Deus, busque a palavra, sabedoria, tenha conhecimento. Cuidado com os relacionamentos. Eles podem afundar você num sofrimento emocional profundo. E dizer algo mais? Te interrompi? Não, né? Vamos continuando aqui. Quer mandar e-mail para a gente? Pode fazê-lo, consultório@novotempo.com. Pode twittar para a gente também, consultório NT. No Twitter, você pode mandar agora, já vou dar uma olhadinha. Deixa eu mandar abraços aqui. Quero mandar um abraço muito especial para a vó Suzy, lá em Porto Alegre, onde estive nesse final de semana, mas não pude vê-la, querida. Um beijo. Eu sei que está com o joelhinho dodói, não é? Mas vai ficar tudo bem. Você é uma princesa. Que Deus te abençoe. Grazi, família, querida demais. Um beijo, muito obrigada pelo carinho, pelo amor, por toda a demonstração de afeto. Que Deus abençoe você, as meninas, o seu marido. Obrigada, obrigada sempre. Obrigada também ao carinho do doutor Elevon, da Doris, do Enzo, família querida, do Beto, da Neca, da Gabi, Roberta, Lucas, Jane. Um beijo para vocês. Durante um programa, lembro mais de pessoas queridas com quem estive nesse final de semana em Porto Alegre, também no IACS, no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Muito bom estar com vocês. Já tenho alguns nomes aqui para lembrar com muito carinho. Muito obrigada por tudo. Vamos continuando aqui a nossa conversa. Olha a seguinte história. Estou enfrentando um grande problema na minha família. Somos cristãos, estamos meio distantes da igreja. No entanto, no meu trabalho, eu comecei a trabalhar em uma outra cidade e só estou em casa nos finais de semana. E isso tem me dado muita dor de cabeça, pois eu e minha esposa nunca tivemos problemas com relação a ciúmes em nosso relacionamento. E agora começamos a ter isso, principalmente eu. Isso está desgastando a nossa relação. Estamos enfrentando esse problema. Ela nunca me deu motivos para duvidar dela, mas estou com uma paranoia agora. Podem me ajudar? Aguardo respostas. Outro problema é que eu acho que está me perturbando muito, é que uma pessoa próxima da minha família disse a ela pelo Facebook que havia sonhado com ela. E isso está me perturbando demais.
Se eu falar para os pais dessa pessoa que disse isso à minha esposa, vai dar uma confusão de família, já não estou andando mais lá na casa dessa pessoa. Já notaram isso? Não sei o que fazer, se conto tudo ou se deixo de frequentar aquela casa. O que fazer? Por favor, me ajudem. Então, nós temos aqui duas questões, vamos dizer, talvez diferentes, mas estão colaborando uma com a outra, não? O ciúme, ele é uma questão de autoestima. Então, eu sugiro para ele fazer uma autoavaliação e trabalhar para descobrir por que ele chegou nesse nível de autoestima baixa. Porque você não vai conseguir evitar que as pessoas que você gosta, que as pessoas que são importantes para você, principalmente o cônjuge, não fique exposto a situações, às vezes até olhares, até alguns momentos que independe do cônjuge, em volta, né? Infelizmente é assim. Mas quando eu tenho um equilíbrio com a minha autoestima, eu confio no outro. Se eu não tenho motivo para confiar, se eu tenho algum motivo, desculpe, para desconfiar, é uma coisa que eu preciso resolver com o cônjuge. Mas ficar gerando esse tipo de sentimento, esses pensamentos, essas imaginações, é justamente alguma coisa que não foi resolvida com a gente. E isso, Darleide, como a gente sempre fala aqui, nos e-mails não dá para a gente descobrir tudo, né? Mas assim, a gente percebe que ele está passando por esse sentimento. Eu creio que ele já tinha, de alguma maneira, velada isso dentro dele, mas não tinha se manifestado tanto, porque ele estava perto da esposa, e ele, perto da esposa, podia ficar vigiando, vamos dizer assim, acompanhando, pelo menos mais do que ele está hoje. Agora, com a distância dele, com o distanciamento dele, ele está sentindo hoje esse campo vulnerável. Mas isso deveria de estar lá já no cantinho ali, guardadinho, já alguma latente. manifestação ou outra, às vezes até, mas há uma necessidade de se trabalhar para saber o que está levando essa autoestima a ficar baixa, ele está precisando de alguma coisa, está precisando se confortar de alguma maneira, ou se sentir valorizado de outra maneira, mas o trabalho começa conosco nessa questão da autoestima, né, pastor? Interessante que ele diz aí, ele mesmo reconhece que está numa paranoia, né? É. Então, se já está numa paranoia, o caso é quase clínico. A coisa já está feia, como disse o pastor, já devia ser assim há bastante tempo. Agora os elementos da vida tornaram a coisa muito mais clara e muito mais séria. E tem algumas pessoas que a gente acompanha que só realmente com tratamento psiquiátrico, alguns psicológico, né? Por quê? Todos nós, como disse o pastor, a gente passa por essas situações. Minha esposa não pode me proteger de outra mulher. Quem tem que se proteger sou eu mesmo. Então, eu tenho que ter essa maturidade e ela também. Saber o seguinte, que ser fiel é uma escolha de cada um, né? Se você vai se manter nesse caminho ou não. Agora, como disse o pastor Lamarx, todos nós, em algum momento da vida, a gente se sente um pouco mais enciumado da pessoa que a gente ama. Por quê? Às vezes os anos vão passando, tem algumas pessoas que elas baseiam o amor do outro pela beleza que eles têm. Aí o tempo vai passando, a coisa, né, vai deteriorando para todo mundo, parece, né? Então, aí aquele aspecto da beleza não é mais assim tão chamativo. Aí o camarada diz, bom, mas aonde eu vou basear o amor do outro por mim? Aí daqui a pouco o indivíduo perde o emprego. Eu conheci vários homens assim, tudo bem enquanto ele estava empregado. Ficou desempregado, pronto, a autoestima bateu lá no chão. Aí o camarada começa a imaginar, não, minha mulher vai me trair, porque eu não tenho emprego, eu não tenho mais valor social. Não, isso é uma coisa da cabeça da pessoa e não que vai acontecer, né? E outras situações mais, né? Às vezes aparece um ex-namorado da pessoa, olha, não, ela vai se interessar. Que é isso, amigão? Se você tem uma relação séria, uma relação profunda, que houve trocas substanciais, que há significado, para que viver tão preocupado assim, né? Afinal de contas, nós vemos o quê? Em gaiolas abertas, né? Nós estamos numa gaiola, mas ela não tem porta, essa gaiola. A qualquer instante a pessoa pode entrar e pode sair. E é o amor que faz com que a gente decida permanecer. Então, como disse o pastor, é bom a pessoa fazer uma avaliação de si mesma. O problema não está no outro. Existem cônjuges que fazem de tudo para cutucar os nossos ciúmes. Mas, pelo jeito, não é a situação. Apenas aflorou porque os elementos da vida levaram a isso. E é uma autoconfiança, né, pastor? Eu, quando estou bem, eu estou bem com Deus, eu estou bem comigo mesmo, eu tenho uma confiança, né? Eu não preciso ficar checando o outro, vendo o celular, ligando para cá para ver se está... Porque isso aí não é vida. Essa desconfiança acaba com a gente, traz uma angústia muito grande. E, geralmente, em períodos de estresse,
um distúrbio emocional, não está dormindo direito, pode estar com alguma patologia, alguma coisa que não foi tratada, trabalha demais, viaja demais, não dorme direito. Essas coisas podem gerar um desequilíbrio emocional em algum momento e até, às vezes, no ambiente de trabalho, Darleide, se às vezes não é reconhecido, não é valorizado, trabalha e não tem o retorno do reconhecimento, aí vai juntando tudo isso aí, começa a se sentir já com uma tendência já emocional para isso, sem valor, né? Desvalorizado emocionalmente. Aí começa, mas será que é minha esposa? Eu acho que não sei, olha o jeito dela, ela não fala que me ama. Quando eu cheguei em casa, ela não disse que estava com saudade. Aí já começa a uns inventar bichinhos girar em torno da cabeça, né? E vai, e daqui a pouco aquele bando de passarinho vai aumentando, e fica aquela coisa... E cria ninho. E vai criando ninho e não consegue mais dormir, aí entra nessa paranoia, né, pastor? Agora, pastores, eu queria lembrar que no início do e-mail ele cita que eles estão afastados da igreja. Se ele me dissesse que estavam afastados da igreja, mas a fé em casa, a religiosidade, não diria a religiosidade, mas a fé, a promoção da fé, o crescimento espiritual tivesse pelo menos acontecendo, mas é obviamente que na linguagem entre os cristãos, entre os que frequentam igreja, quando alguém diz que está distante da igreja, que não tem frequentado as igrejas, isso significa que a sua vida religiosa, a sua busca pela fé, em crescimento em fé, anda um tanto quanto deixada de canto. Eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto. Nós temos ouvido e visto centenas de histórias. No final de semana que eu saio para pregar, para fazer encontros, enfim, o que eu ouço de histórias são as histórias que chegam por e-mail, são as histórias com as quais vocês convivem na lida enquanto pastores. É uma repetição incrível de uma deterioração incrível das famílias. E aí, quando a gente vai querer saber da saúde, em termos de fé, de crescimento espiritual, entre marido e mulher e filhos, não acontece. Então, assim, o que está permeando esses pensamentos aí? O que está acontecendo nesta família? Que distanciamento é esse? Que mal-estar? Tem culto? Fazem culto? Oram juntos? Leem a Bíblia juntos? Tem um momento de reflexão? Conversam? Falam de experiências? Trocam experiências? Ou você está distante da fé? Você não tem percebido que a fé, que a graça, que o poder de Deus é o alicerce da tua casa e da tua família? Então, eu só gostaria de abrir para que vocês dessem um pouco mais palavras ditas a respeito do tema. Culto, oração, desenvolvimento dentro da família no que diz respeito à espiritualidade e fidelidade ao Senhor. A resposta do pastor Lamarques com certeza será mais completa. Por isso que eu quero dizer só uma frase. Claro. É interessante que em qualquer sociedade do mundo já se reconhece isso. Quando você estuda a sociologia, você vê. A religião é o cimento das relações. Pode ser numa tribo de índios, como pode ser numa sociedade que se diz, né, mais, vamos dizer assim, mais complexa. A religião é um ponto fundamental para que as relações sociais, elas sejam o quê? Fundamentadas e solidificadas. Quando você não tem religiosidade, mesmo no meio social, fica difícil você unir as pessoas, quanto mais dentro da família. Pastor Lamarques. Eu quero ler um texto que pode atender essas duas questões. Romanos capítulo 12, verso 3, Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando você está próximo de Deus, como você mesmo falou e muito bem colocou, Darleide, você consegue ter um equilíbrio de quem você é e daquilo que você pode ser. Não pense além, diz Paulo. Isso no relacionamento pessoal, no relacionamento com os familiares, a presença de Deus dentro de uma família começa com a presença de Deus na minha vida. Então começa comigo e é necessário que Ele esteja comigo, porque daí eu tenho um equilíbrio com a minha autoavaliação, com a avaliação dos outros, eu consigo perdoar, eu consigo tolerar, eu consigo amar, eu consigo superar as diferenças, mas sem Deus estar no lar, essa graça eu não consigo viver. Paulo diz que ele não tem essa autoavaliação do nada. Não é porque ele era um homem com vários títulos, um homem culto, um doutor em teologia. Pela graça de Deus. A graça de Deus fez com que ele tivesse o equilíbrio. Então, eu creio que esse amigo que escreveu para nós, e talvez ele esteja nos assistindo aqui, procure a graça de Deus. A graça para a sua vida e para a sua família. E graça
é o que diz o nome. Ela vem oferecida por Deus sem cobrar nada. Apenas se achegue a Deus e peça a graça de Deus. Para se sentir equilibrado, não pensar mais do que você deveria pensar de você, para se sentir amado e amar a tua esposa e confiar nela. Guarda essa palavra. O Senhor Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A grande questão é que nós temos buscado sucesso, nós temos buscado felicidade, nós temos buscado ter filhos, educar filhos, trabalhar, sucesso de modo em geral. Nós queremos ter saúde física, mental, espiritual, financeira, nós queremos tudo. Mas o Senhor nos pediu para buscarmos apenas uma coisa, o reino de Deus. E todas as demais coisas viriam com sucesso, diz o Senhor. No entanto, nós temos buscado todas as coisas e esquecido o reino de Deus e querendo ser feliz. Não será feliz. É o que a palavra de Deus me revela e eu creio nela. Vamos para o nosso intervalo? Bem rapidinho, já estamos de volta. Até já. Vamos à nossa dica de leitura de hoje, A Ciência do Bom Viver. Mais um daqueles livros maravilhosos que eu indico para que você tenha, absorva esse conhecimento, aprenda para o seu dia a dia, ideias divinas para você crescer como indivíduo, como família, como marido, mulher, educação dos filhos, A Ciência do Bom Viver, mais uma obra da escritora Ellen White. Ellen White é uma das escritoras mais traduzidas no mundo, alguém que escreveu milhares e milhares de páginas e, para honra e glória de Deus, até hoje, o que se escreve de mais recente, de mais atual, ainda foi dito por esta mulher há muito tempo atrás, no século passado, e tão moderno, tão atual, que nada do que se diga hoje surpreende, diante dos títulos, da sabedoria, diante do que foi escrito por Ellen White. O nosso site, cpb.com.br, você encontra toda essa literatura disponível para você, A Ciência do Bom Viver, a nossa dica de hoje. Tem mais uma dica, é a revista, o curso bíblico, ou a revista que fala para a família, diretamente para a família, Família Feliz. Aqui nós temos uma variedade de temas que são abordados e você vai gostar, sim. Vai falar de, por exemplo, a busca pelo casamento ideal, realização sexual no casamento, educando os filhos, a saúde na família, a arte do perdão, o amor, um dom de Deus. Como você vai receber essa revista? Vai entrar no nosso blog, novotempo.com/consultório, e ali tem um campo onde você vai preencher com os seus dados, vai enviar para a gente, nós iremos enviar para você a revista totalmente grátis, porque você merece. Beijo grande, obrigada pela companhia de sempre, visita o nosso site. Por falar em beijo, deixa eu mandar mais um carinho, mais um abraço aqui para todos os amigos da Igreja Adventista do Sarandi, em Porto Alegre. Ainda um abraço para todos os amigos do IACS, como eu disse no bloco passado, no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Ainda o professor Irineu e a professora Margarida, que foram os responsáveis pela minha ida ali. Foi muito especial estar com vocês, ouvir vocês, estar com os pais, com as famílias, participar de um momento tão especial para a Igreja do IACS. Que Deus abençoe, muito obrigada pelo carinho, todas as pessoas com quem tive contato. Ainda a Maria, o Guto, que prazer conhecer vocês. Ainda o Tibúrcio, a Dani, a vocês o meu carinho, meu muito obrigada por aquele abraço gostoso. Todos os amigos da Piccadilly, que Deus os abençoe ricamente. Muito bom. E ainda os amigos de Esteio, onde estive na manhã de ontem. Prazer conhecer você, a cada um de vocês. Irmã Maura, beijo, você é uma linda, muito especial. Você quer mandar um abraço para alguém? Estou aqui falando. Você esteve na minha terra, assim, tá me deixando quase chorando aqui. Você é do Rio Grande do Sul. Eu estudei em Esteio, morei perto da Igreja de Sarandi. Lá em Porto Alegre eu trabalhava. Ela começa a falar esse negócio, começa a chorar aqui. Estudou no IACS também? Não estudei no IACS, mas foi a única coisa que faltou. Mas eu quero dar um abraço para esse povo querido lá. Que ótimo. E um beijão na Silmara, minha esposa. Opa. Que está lá, como sempre, enfeitando aquela casa, enchendo de alegria aquele lar. É muito bom. O meu sogro e a minha sogra estão assistindo, viu? Ai, que eles são teus fãs. Beijo. Um beijo para os dois, a Neuza e o Genésio. São muito queridos eles, viu? Que delícia, pastor Marcelo. Eu quero mandar um abração para o Carlos Wesley, lá de Governador Valadares. Amigão, você vai sair dessa tranquilo, em paz, e vai continuar a sua vida. Deus te abençoe. Amém. Aí onde você está. Deus seja louvado. Amém. Vamos lá, meus amigos, tem mais um caso. Esse caso é interessante. Por que digo interessante?
pela forma como ela descreve, você vai ver. Darleide, no meu caso, não há romantismo. No meu casamento, melhor dizendo. Não há afeto. Meu marido é muito frio e eu não aguento mais viver assim. Quando éramos namorados, ele era muito atencioso, carinhoso, tudo de bom. Depois de casados, penso que fui enganada. Quer saber? Acho que meu marido é do Paraguai. Meu sentimento é de revolta. Nada Tem contra marido o do Paraguai? né? Nada contra os paraguaios, entendam. Darleide, isso eu acho que é a reclamação universal, né? Acho que se você for conversar com uma mulher do esquimó lá, acho que ela vai reclamar isso. Acho que de todo quanto é cultura no mundo, né? Eu vejo aí 4 coisas. Ou ela teve um pai muito carinhoso e ao se casar achou que o marido seria da mesma forma. Que é a expectativa, né, pastor? Exatamente. Só que ninguém se casa com o pai. A gente se casa com o cônjuge e ele não será como acontecia na nossa casa. Ou acontece o quê? Ou acontece o inverso. A pessoa não teve a presença do pai, então manteve uma expectativa tão fora do comum e quando chega dentro do casamento, acha que isso vai ser satisfeito e não é. Terceiro, às vezes o cara é brucutu mesmo. Às vezes o indivíduo é ogro. Mas é interessante, até a Fiona achou o seu ogro. Ela também pode encontrar no esposo, né? E aí o marido tem que fazer o quê? Tem que aprender. E quarto elemento seria o seguinte, se o marido não é, por que a esposa não pode ensinar? Curioso é que as mulheres, as mães não ensinam a gente a ser carinhoso com a esposa, entendeu? A gente se casa e vai assim meio que no escuro, vai aprendendo, batendo a cabeça assim por diante. Eu acho muito interessante essas colocações, principalmente essa última, mas eu sempre sinto assim uma leve consideração em torno da possibilidade de que ele, coitadinho, ele erra sem querer. Mas lembre-se que ela disse que quando namoravam era mil maravilhas, que ele a tratava como princesa. Obviamente usando agora o meu jeito de falar. É possível que esse homem tenha mudado? Darleide, e não que ele não soubesse, mas por que ele sabia namorar e agora não sabe casado? Darleide, eu conheço homens que quando eles saem da casa deles, o camarada é tão tímido que ele não fala nem com a mãe. Ah, que timidez. Mas para conseguir uma menina, meu amigo, ele fica 3 horas conversando com a moça. O homem é assim, o homem se transforma para galantear uma mulher. Casa, só sobram 3 palavras na boca dele. Tá bom, já vou. A mulher fala, eu casei com a pedra. Né? Tem muita mulher que reclama isso do marido. Claro que umas reclamam mais, outras menos. Mas é possível que ele tenha mudado? Você acha que há essa possibilidade? Eu acho que a palavra é acomodado. 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 Com os anos porque a gente vai... se ele soube durante o namoro tratá-la bem, por que ele não sabe tratar agora? Então, esse é o ponto. Tem um teólogo que viveu há 2 séculos atrás, ele falou o seguinte, você pode se relacionar com uma pessoa de 2 maneiras, eu, você, o eu, objeto. Eu, você leva em consideração a individualidade da pessoa, o valor da pessoa. Eu, objeto, é o que diz. Você só leva em consideração a utilidade da pessoa. Então, quando você entra para um relacionamento assim, dessa maneira, a pessoa ela é útil para você em alguns momentos ou até aquele momento. Depois você não se interessa mais. E o relacionamento, ele precisa de dedicação, precisa de entrega. Ele vai ter que fazer coisas para ela que ele não gosta e ela vai ter que fazer coisas que ele não gosta. Por isso que o relacionamento no casamento é bonito e por isso que tem que acontecer dentro de um compromisso, porque a tendência da gente é fugir. O egoísmo é nosso. Agora, o que ela pode fazer? Ela senta com ele e vai conversar. E ela tem que dizer, assim, na linguagem dos homens, o que ela sente como falta de romantismo. Porque ele vai pensar que é falta de sexo. Ela vai, você não é romântico comigo. Então vai lá, vai achar que é questão da relação sexual. A frequência da relação sexual ou a intensidade da relação sexual. Ela tem que dizer assim, não, você não pega na minha mão, você não fala que me ama, você não escreve mais bilhetinho como você escrevia quando namorou comigo, você não manda flores, você não me leva para comer fora, você está com os teus amigos, você me deixa num canto e eu fico lá. Também, com todo respeito, vou falar para ela, como que ela tem se cuidado, como ela tem se valorizado, ela tem procurado se manter como ela se cuidava quando ela era namorada. A gente muda depois que casa, é claro, mas não quer dizer que a gente tem que se largar também. Né? Eu não vou mais me perfumar, não vou mais cuidar do meu marido. Chega em casa, ela está com aquela camiseta de deputado e aquela saia Vote no Zecão, cheia de flores, com uma palmeira limpando a casa. Toda vez que ele chega, ele encontra ela daquele jeito. Não estou dizendo que a culpa é dela, mas ela pode começar por ela, essa questão, se tornar atrativa para ele, comprar aquela lingerie especial, ligar para ele, hoje eu estou te esperando para nosso jantar romântico, alguma coisa. As mulheres têm sabedoria, elas têm inteligência para isso.
E, acima de tudo, Darley, de falar para ele, olha, até depois de um momento romântico dos dois, assim, por que você não é assim comigo? Por que você era e não é mais? Contar para ele. Como ela contou para você, escreveu aqui, ela pode falar com ele. Mas vocês também não dizem que o homem não gosta de ficar ouvindo dessa maneira que parece cobrança? Como ela pode falar para ele não se sentir cobrado e se tornar-se ainda mais arredio? Mas aí não é questão de cobrança. Ela não vai dizer, você não faz isso, você não faz aquilo. Ela pode usar como ela. Fala, eu sinto falta de quando você era aquele namorado que pegava na minha mão. Olha, eu gosto tanto de você, faz falta quando você me abraçava e você dizia que me amava, faz falta você fazer surpresa para mim, você me dá flores, faz falta. Agora você fala, você não é mais assim, você não faz isso, você só pensa em você, porque aí ela vai pôr o homem a correr. Aí realmente ele é capaz de até ir para o Paraguai, desse jeito. Mas, Darley, se a gente não fala o que a pessoa o que a gente está sentindo da pessoa, e desculpe assim, eu não estou cobrando isso de vocês, mas às vezes as mulheres acham que os homens, eles leem pensamentos. E às vezes elas falam com a gente com códigos, a gente não sabe ler essas coisas, Darley. A gente é analfabeto nessa. Fala bem claro assim, você não faz isso para mim, eu sinto falta disso. Não vai dizer assim, eu queria tanto sair hoje à noite para conhecer aquele restaurante novo. Fala assim, me leva para aquele restaurante que eu quero. O homem tem que ser meio adestrado, é isso, pastor Marcelo? Com certeza. Me leva, faz, olha, compra. adestrado, olha o que ele está falando, pastor. Não podemos abrir aqui, deixa eu levantar uma bandeira aqui, senão não vai chegar em casa. A gente que vai apanhar, pastor. Não, e depois vão querer fazer... Defenda-se aí, pastor Marcelo. Eu acho assim, o que o pastor Lamarques falou, um ponto, é o estímulo, a questão do... O homem vive muito pela questão do estímulo. Até no nosso trabalho é assim. Até foi falado no outro bloco, né? Se acaba o estímulo no trabalho, a nossa libido diminui demais. Frustração, né? Entendeu? Aí você, poxa, eu venho aqui trabalhar todo dia e não encontro uma motivação para o meu trabalho. No relacionamento conjugal também pode ser assim. Então a mulher, por isso que é Provérbios, né, 31, você sabe melhor do que eu, diz lá, a mulher virtuosa, né? E você, quando analisa a mulher virtuosa que está lá em Provérbios 31, ela é uma mulher sempre que está o quê? Na ativa. Ela é proativa. Exato. Então, eu não sou a favor de feminismo, machismo, não é nada disso. Mas eu acho que essa ideia do feminismo ajudou num ponto. A mulher ela ser mais atirada. O problema é que as mulheres estão sendo atiradas para coisas erradas. Mas se ela for proativa para as coisas necessárias, para as coisas do casamento, da família, poxa, o casamento, ele viceja. Ele é muito mais feliz quando a mulher tem esse tipo de atitude. Eu temo que ela comece a se ressentir demais pela falta daquilo, né? E aí criar uma amargura e já olhar para o casamento dela como sendo um erro, um equívoco, fui enganada, eu sou uma coitadinha, ele é o vilão, ele é um bandido, eu sou a mocinha, quem vai me salvar? E aí vai deixar de ser essa mulher proativa. Durante todas as falas de vocês, desde o começo do programa, eu tenho observado isso, e que é essa a grande verdade, é a necessidade de nós primeiro pensarmos no que o que nós estamos fazendo para resolver a situação. Perfeito. Então ela está lançando novamente sobre esse rapaz, sobre esse marido, uma responsabilidade só dele, mas e a sua responsabilidade? A outra moça no quarto casamento, mas ele bebe, mas ele usa droga, será que vou ter que entrar no quinto, no sexto casamento? Quer dizer, novamente os outros sempre são os culpados. Os outros os culpados. Então assim, a pergunta que não quer calar, tem certeza que você já executou tudo que você pode executar, deve executar, necessita executar para transformar seu casamento? Você tem certeza que a sua parte tem sido realizada? Você tem certeza que tem feito este homem sentir-se melhor e atraído para você? Qual é a parte que você não tem desenvolvido? Cuide dela, pense nela, observe a sua parte enquanto mulher. Porque se você fica apenas querendo receber carinho, recebendo amor, e você não me diz o que você tem feito por ele, o que você tem feito por este casamento, e olha, e não basta dizer que fez uma vez, 2 vezes. Eles já confessaram aqui, os bichinhos são duros de aprender. É com muito jejum, muita oração, muita paciência, dom do Espírito, amiga. Pede Mas dom vale do a Espírito. pena, Darley. Mas quando eles aprendem, pense como eles ficam bonzinhos. A recompensa é muito grande. A recompensa é grande. Agora, Deleite, você falou uma coisa importante ali. Provérbios 25, 28 tem um texto assim, muito conhecido. 24. Melhor é morar num canto do eirado do que junto com a mulher reixosa na mesma casa. Então, se começa a reclamar demais, igual uma torneira pingando,
Ah, você não se importa mais comigo, você não é mais romântico, você mudou comigo, porque você não tem mais até aquilo ali, em vez de ajudar, vai irritar. E desgasta. Então, antes de começar a ir para esse caminho, chama de alguma maneira mais sábia, assim, romântica, aquele momento agradável, que ela sabe que o marido, quem sabe é um prato legal que ela faz, quem sabe que é um lugar que ele gosta de comer fora com ela, quem sabe andar, não sei, alguma coisa que ela sabe que ele gosta. Nesse momento, aproveita para chamar ele para dizer o que ela está sentindo. Isso. Darleide, é mais Cuidado fácil. com frases de Facebook também, né? exato. Hoje uma amiga minha Frase amiga, de Facebook, é, assim. cuidado com frases de Facebook. Os poetas do Facebook são incríveis, mas detona com a cabeça de quem não pensa. Aí uma amiga falou assim, Darleide, olha isso aqui, vê isso aqui. É uma afirmação de que alguém, quando ama de verdade, ela fica 97% do seu tempo, ela gasta pensando no outro, no seu Imagina. objeto de amor. Aí ela diz, o que você acha, Darleide? Eu acho que é uma grande mentira, porque o amor nos faz ser proativos, crescer em todas as áreas da vida e não somente ficar focado numa pessoa. Então, assim, talvez esse casamento esteja muito pautado em cima de uma necessidade, Perfeito. abrindo mão de outras. Darleide, eu resumiria esse ponto assim, com esse verso. É mais fácil você conquistar uma abelha com uma gota de mel do que com um balde de fel. Então, Perfeito. faça a sua parte e espera. Olha, essa frase o no resultado. Facebook vai bem. Não, Ele tirou do Facebook. não, o que é isso? Se não tirou, agora vai para o Facebook. Pois é, agora vai. Agora vai. Não tirou porque isso é um ditado Amanhã, já de mais amanhã tempo, procure né? no seu Facebook, você vai encontrar essa frase. Facebook nem estava planejado quando essa frase foi inventada. Não, amigão. era a frase da vovó. Tá bom. Ai, amigos, vamos lá. Tem mais uma questão aqui. Boa noite, gostaria de saber. Fui casada durante 10 anos, nós tivemos 3 filhos, eles têm 10, 8 e 2 anos de idade. Quando eu engravidei do segundo, do de 2 anos, na verdade, né, desse último filho, o meu marido se envolveu com uma colega. E uma colega da família, dos dois. Eu descobri e aí nos separamos legalmente, mas mesmo separados, nós ainda nos envolvíamos. Mas depois eu achei que era errado, continuamos juntos depois que eu descobri que ele tinha casado com ela. Não, ela descobriu que era errado continuar junto com ele, sendo que ele estava com uma outra pessoa e chegou a casar com a outra pessoa, uniu-se à outra novamente. E ele hoje fala que, na verdade, ele casou com a outra porque a sua esposa não lutou por ele. Queridos, eu não sei vocês, mas o que eu tenho encontrado de homens que lançam, a gente está falando agora da mulher, Isso. mas homens que lançam toda a culpa e toda a miséria em cima da mulher é um negócio incrível. Ele, desculpa a palavra, um caráter complicado, comprometido, porque deixa a esposa, se envolve com a outra, volta a se envolver com a esposa, a verdadeira esposa, depois casa com a outra, olha para a primeira e diz assim, eu tô com ela porque você não lutou por mim. Desculpa. Mas ela está Maturidade. dizendo que ela está com dúvida se continua nesse relacionamento Pois assim? é, deixa eu concluir então, né, que eu já estou me antecipando aqui na angústia. Ele sempre falava que eu não lutei por ele e hoje já faz 6 meses que não nos vemos, mas eu não quis mais saber porque ele sempre dizia que me amava, mas não deixava, ele dizia que me amava, mas não deixava outra. Eu amo muito ainda. Mas eu deixei nas mãos de Deus. Vocês acham que realmente eu não lutei pelo meu casamento, que eu deveria ter corrido atrás dele? E o fato de ter entregue nas mãos de Deus significa alguma coisa? Foi bom, não foi? Então ela ainda está se sentindo culpada. Ele disse que a culpa é minha, que não lutei por ele. Estou achando que ele tem razão. Você sabe que tem uma coisa muito importante. Dignidade faz bem para a pessoa e para as outras pessoas que nos olham. Porque uma pessoa que não se sente digna também não vai ser considerada digna pelos outros. Se ela não se valorizar, se ela não se sentir digna, não é uma questão de orgulho aqui, é uma questão de respeito próprio. E Deus nos valoriza muito. Se ela não se sentir e não se valorizar e não lutar pela dignidade dela, aí que ele não vai lutar mais por ela e não vai se interessar por ela. E me desculpe, se ela estiver nos assistindo, por favor, me perdoe, mas o seu marido nunca amou você. Porque amar é uma escolha, uma decisão. Amar não é gostar, não é só quando a pessoa faz o que a gente quer ou faz do jeito que a gente quer. Isso não é amor, isso não passa de um egoísmo disfarçado. Amar é gostar da pessoa porque eu decidi gostar dela, independente das outras coisas. Agora, quando ele buscou uma outra pessoa, ele te desrespeitou. Quem deveria de hoje dizer que precisa ser perdoado e pedir para você
para você perdoar é o teu esposo. E se você continuar nesse relacionamento, ou dando abertura para esse relacionamento, você vai cada vez mais mergulhar numa estrada perigosa de desvalorização, de desrespeito consigo mesma, falta dessa dignidade, e vai chegar um momento que ele vai perder totalmente respeito por você, do que já quase perdeu tudo. E você vai sofrer mais, porque talvez ele até te diga assim, olha, não tem mais condições. Então, hoje, ele está passando a responsabilidade para você de uma coisa que nunca ele poderia ter falado, porque a escolha foi dele ter buscado outra pessoa e ter deixado você, a esposa dele, a mãe dos filhos dele, para viver um relacionamento fora do casamento, que não faz bem para ele. E talvez, quem sabe, hoje, quando ele se avalie, ele se sinta culpado, vem o sentimento de culpa, para aliviar esse sentimento de culpa, ele faz como todas as pessoas, ele transfere a responsabilidade da atitude dele para ela. Ele é aquela tal da negação, que se fala em psicologia, né? Que enquanto o sujeito não assume a responsabilidade pelos seus próprios erros, pelas suas atitudes, ele não consegue resolver o problema. E talvez hoje, como todo mundo tem o costume de fazer, ele está dizendo assim, não, eu saí do casamento porque você não lutou por mim, porque você não me amou. E ele fez o quê por ela? Fez o quê? Fez o quê, Darleide? Ela não disse. Então, será toda essa desvalorização que ela está trazendo para ela, a ponto de se humilhar e manter um relacionamento com ele fora de um compromisso, de um casamento, que ele já está com outra pessoa? E deixa 3 filhos. 3 filhos. 10, que respeito 8 ele tem e por 2 eles? anos de idade. É um desrespeito total à família e até um ato de covardia fazer uma coisa dessa com uma família. E ainda depois dizer que não... Mas ele quer que ela faça o quê por ele? Agora, depois de tudo ainda. Dignidade acima de tudo, né? Gostei de ver sua indignação. Não, agora... Indignou. Acho que foi a água aqui que eu tomei que me deixou mais poderoso. Eu vejo aí, Darleide, assim, há uma imaturidade muito grande da parte dele. Assim como eu falei que ela, no outro caso, né, estava se mostrando muito imatura, esse aí, acho que é mais imaturo ainda do que no outro caso. Verdade. Né? Outra coisa, concordo com o pastor Lamarck, se houve um casamento, ele não existe mais, e eu não vejo nenhuma possibilidade dos dois se unirem novamente e serem felizes. Porque as tragédias que um proporcionou para o outro já criou tantas feridas, tantas mágoas nos dois e nos filhos, que com certeza essas crianças aí são marcadas por esses relacionamentos que vêm e vão, que eu não vejo mais como esse casal pode estar algum dia unido. Eu não vejo como. Outra coisa que me chama a atenção, Darleide, em alguns detalhes que você colocou aí. Ela foi casada 10 né, anos. há 10 anos com ele, o filho tem 10. 10. Depois teve um filho logo em seguida, aos 8. E agora tem um filho de 2. 2. Veja só, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro que o segundo filho nasceu muito próximo. E você sabe que o primeiro grande trauma que um casal tem é quando nasce o primeiro filho, logo vem o segundo. O camarada, quando é imaturo, ele não entende assim, poxa, minha esposa está no resguardo, ela tem que ficar cuidando da criança. Não, eu tenho as minhas necessidades, ela não pode me suprir, eu me envolvo com outro. E parece que o adultério foi nesse período, né? Sim. A ideia foi essa. Né? Outra coisa que me chamou a atenção, ele já estava com outra pessoa quando veio esse terceiro filho. Então, quer dizer, ela aceitou agora virar o jogo, né? Antes ela era oficial, tinha a outra. Agora ela aceitou ser o quê? A outra. Quer dizer, não há respeito, como disse o pastor, não há respeito nenhum por ela, nem por ele e nem para a relação pelos filhos. Mas ela vai dizer que eu amo, pastor. Não, mas o amor não se porta inconvenientemente, né? O amor ele tem princípio. O amor tem um sentido lógico na vida, exato. Então, se não há esse equilíbrio, então, por favor, já não há esse casamento o quê? Há muito tempo. Se ela o ama, ela precisa se amar, ela precisa amar a si própria. O amor pelo outro começa quando a gente se ama a si mesmo. Tem uma frase que eu uso sempre nos aconselhamentos e nos seminários. A felicidade do meu casamento começa comigo. Não é com o outro, é comigo. Ela também pode ter alguma coisa não resolvida na vida dela, a ponto de se sacrificar dessa maneira, se desvalorizar dessa maneira, se entregar dessa maneira para um relacionamento tão humilhante. O que acontece para uma pessoa chegar nesse ponto? E, teologicamente, o fato de ela estar aceitando... Hoje ela diz que já está há 6 meses, ele já não tem mais contato, mas durante algum tempo ele estava com a outra e com ela. Nesse momento,
ela está quebrando também uma relação com Deus que pediria que houvesse, que se portasse decentemente, mesmo, mas ela diz assim, não, mas eu sou esposa oficial, eu casei com ele, mas houve uma quebra de aliança. Ela está vivendo um relacionamento triplo, né? Um adultério dele e ela está aceitando isso. Se é diferente de se houve um adultério, pediu perdão, mudou, não quero mais, não estou agora, sabe que está com a outra pessoa, ela lá e a outra lá e ela aqui, isso aí não é uma situação que Deus aprove. Primeiro porque Deus sabe que isso aí vai fazer mal para ela, já está fazendo, né? Muito mal. Pastor Marcelo, é isso? Eu vejo assim, Darleide, eu já conversei com várias mulheres nessa situação. E há muitas mulheres que preferem ser a outra, ou tem mulheres que, eu já vou aproveitar, né? Tem mulheres que sabem que o marido trai, tem um outro relacionamento fora, não, mas eu vou manter a família por amor aos meus filhos e assim por diante. Eu não conheci nenhuma delas que continuou neste caminho, aceitando um relacionamento fora, que não tenha tido problema sério com os filhos, porque um dia os filhos descobrem, os filhos não aceitam isso. Não aceitam que a mãe aceite uma situação dessa. Como também eu não tenho visto essas mulheres chegarem ao fim da vida felizes. Elas vão sofrer problemas de depressão, porque são problemas emocionais. Imagina você dormir com um homem sabendo que ele dorme com outra pessoa. Imagina. Não tem como, né, você aceitar isso. E Jesus diz claramente o quê? Uma mulher que aceita isso, ela está também em adultério. Então, seria bom reavaliar a situação. Pastor Marcelo, obrigado por sua vinda e participação, viu? Sempre muito bom. Pastor Marco Lamarques, chegando ao final, sua palavra de bênção. Eu acho que a grande questão para nós hoje é nós entendermos que é possível nós sermos felizes no casamento. E mesmo que as famílias sejam tão ameaçadas hoje, eu creio que quando nós buscamos a presença de Deus para a nossa vida e para a nossa família, nós superamos os desafios que as famílias aí não estão conseguindo superar. Então, Deus presente na casa, Deus presente na sua vida. Amém. E esse processo vai transformando pessoas, transformando vidas e transformando principalmente a gente, né? Para nós sermos felizes. Obrigada. Deus abençoe. Você aí de casa também, muito obrigada pelo carinho. Pense nessas palavras. Vamos aprender com as histórias, vamos aprender com os exemplos, vamos pensar e pedir a Deus, refletindo na palavra de Deus, o que Ele espera de nós. Eu tenho visto muitos casamentos sendo jogados pela janela, eu tenho visto muitas vidas sendo atiradas pelas janelas. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, como é assim, desde que entrou o pecado no mundo, desde que veio o intruso habitar entre nós, Satanás tem levado vantagem quando nós nos defendemos demais. A culpa é sempre do outro. É o meu marido quem não presta, é a minha mulher que está errada. Se ela ouvisse a minha opinião, se ela pensasse... Essa é uma questão. E a outra é justamente quando eu não penso na alegria e na felicidade do outro. Pense no outro como sendo a imagem e semelhança de Deus e assuma suas responsabilidades, os seus erros e busque a Deus para te dar sabedoria, porque Satanás tem levado muitas vitórias quando nós não damos ouvido à vontade de Deus. Creia em Deus, peça a Deus misericórdia e Ele dará. Que Deus te abençoe. Até semana que vem em mais um Consultório de Família. Até lá.